Senhor querido, Pai poderoso, eis-me aqui, na qualidade de serva do Senhor. Tu, papai, que é o Deus soberano que nos ama, está esperando os teus filhos terem um tempo dedicado apenas a ti. E quantas vezes os teus filhos amados só lembram do Senhor quando estão em dificuldades. Pai, aqui, no meu secreto contigo, no meu quarto de guerra, são mais de 425 noites, madrugadas, que não furo um só dia, porque me comprometi a fazer aquilo que tu me determinaste. Quem conhece o canal sabe que por esses dias estive muito doente. Foram verdadeiros levantes contra a minha vida e a minha saúde, para que eu não tivesse força para seguir adiante levando a palavra do Senhor. A enfermidade foi abatendo meu corpo físico, mas nem por isso deixei de clamar ao Senhor. A minha voz sumiu. Tive uma grande inflamação. Me senti limitada, incapaz, sendo medicada. Mesmo assim, as coisas pareciam lentas, mas eu não murmurei em nenhum só instante. Eu entendi que quando a nossa carne começa a ser mortificada, nós nos sentimos diminuídos e fracos, mas o nosso Deus cresce mais e mais, fortalecendo-nos para darmos frutos mesmo em dias nebulosos, porque muitas pessoas me mandam mensagens perguntando se eu não tenho problemas, se eu não tenho dificuldades, se nada me falta, se eu não vivo dias difíceis de desespero e dor. E a resposta que eu sempre dou é: Ebenezer, até aqui me sustentou o Senhor. Eu sei que o meu Deus não dorme, não vacila, não cochila, não dormita, mas eu devo lealdade ao meu Senhor, ao único Deus que eu sirvo. Por isso, eu não darei força para as dificuldades, murmurando, falando palavras torpes, sendo estúpida com ninguém. Porque são nessas horas que nós somos provadas, porque existe uma plateia gigantesca que espera o nosso vacilo, para, como um bom acusador, como Satanás, erguer um dedo para tentar ousar nos acusar. Mas quem crê no Senhor sabe como está a sua lamparina. Quem crê no Senhor sabe que o braço forte vem do nosso Deus. E eu tenho me alegrado, porque tudo aquilo que o Senhor me deu de visão para pessoas nesses últimos tempos, não foi eu, foi Deus. Tenho recebido testemunhos, tenho recebido informações, notícias, como há minutos atrás. Uma pessoa que eu amo muito e o Senhor me deu como uma filha na fé, me dando respostas simples, mas respostas poderosas. Sabe, quando nós temos o nosso Deus como o nosso Pai, o nosso Salvador, Ele nos mostra que somos meninas dos seus olhos, nos mostra em detalhes que talvez para outras pessoas sejam bobeira, seja supérfluo, mas o Senhor é um Deus de detalhes. E eu pude agradecer por ela, porque é uma pessoa tão forte, já passou por tantas coisas, tantas dificuldades, traições, mentiras, ingratidão.
e fizeram com que ela parasse em tudo e perdesse a sua fé, tentando deixá-la louca. Mas os filhos de Deus são mais fortes, são intrépidos e valentes do que os filhos da escuridão. E assim eu iniciei a minha oração com Deus antes de clamar, agradecendo por tantas pessoas que o Senhor me dá de presente para cuidar, para ensinar. Umas são passageiras, porque elas recebem a sua bênção e viram as costas para você. Mas não é para mim que vira as costas. Eu tenho cumprido o meu papel. Outras entendem que elas são privilegiadas porque têm os olhos do Senhor sobre a sua vida e se alicerçam na palavra. Porque os homens e mulheres traem, mas Deus não. Ele não é como o homem que mente, nem filho do homem para se arrepender. Não sou eu falando, é a palavra. Por isso eu sempre falo, dedique minutos importantes da sua vida para falar com o Mestre, porque Ele não te abandona. Feliz estou, porque há dias atrás, um mês e 4 dias, o Senhor me deu o Liam para clamar por aquela vida daquela criança de 4 anos, que subitamente teve convulsões e a medicina não conseguiu detectar qual era o problema de saúde desta criança. E eu não sabia, porque quando a porta do meu salão abriu, eu vi aquele homem, que era o pai, cinza. E eu perguntei, o que está acontecendo? E ele começou a dizer, não está bom, mas vai ficar. E ali o Senhor foi me falando algumas coisas que eu passei para o pai dessa criança. E Deus foi claro em me dizer, filha, diga a ele que não é meningite. Não é meningite. E eu interrompi aquele homem muito educado. E falei, não é meningite. O Senhor me disse que não era meningite. E aí ele começou a falar do que aconteceu sobre a doença. Foi explicando, e o Senhor falando, não, estou pondo eles, pais, nessa situação, porque Liam é filho do milagre, da promessa. Essa criança não terá sequelas. Avisa para ele não fazer planos de sequelas para cuidar. Porque eu sou o Deus que manifestaria o poder e farei com que tudo seja novo de novo. Liam está curado. Liam não andava, não falava, não tinha os músculos do seu rosto em funcionamento. Foi dito que aquela criança teria problemas, talvez, nos neurônios. E ele está perfeito. Naquele dia, embora aquele homem esteja cinza para mim, e assim, o lado cinza dele era como ele estava naquele momento por dentro. Eu fechei os meus olhos e orei com ele. Peguei a foto da criança no celular. E o Senhor me mostrou ele no sofá do meu comércio, de azul, sorrindo. E a semana passada, uma semana e meia atrás, Liam teve alta. Liam teve uma visita no comércio. E quando eu abri a porta do meu trabalho, quem eu vejo no sofá sorrindo? Liam, o filho da promessa, andando, sorrindo, tomando o seu lanchinho. E o seu pai, olhando para a criança, moveu o meu coração. Porque não é nada do homem, tudo é de Deus. A glória do Senhor não se divide. O Senhor é fiel, verdadeiro. Quantas pessoas têm dito, como um grande amigo que eu não sabia que estava em apuros. E o Senhor colocou no meu coração, vai, abençoa como puder. Falei, Senhor, mas eu não consigo nesse momento. Abençoe como puder. Essa maneira te aproximará dele. E ali eu chegarei onde quero chegar.
E eu fui àquele comércio. Entrei ungindo os pisos, paredes, mesas, papéis. E o Senhor me deu a visão de coisas travadas, elos, correntes, enferrujadas sobre os contratos. E ali o Senhor falou: determina com fé. Ele verá quem sou eu. Ele saberá que eu sou Deus. Coisas pequenas e grandes vão acontecer. E ele ficará surpreso. Este homem não dorme, mas ele dormirá. Esse homem não tem mais alegria de sorrir, mas ele sorrirá, porque ele verá a minha mão, mudando o cenário e a história dele. Ah, Jesus. Lucas hoje sorri. Eu sou feliz por isso. Quantas Vivis, quantos Lucas, quantos Lians, quantas Lauras, quantas Patrícias, quantas Solanges, quantos homens e mulheres ouvem ao Senhor e mudam a história da sua vida, porque o Senhor passa a ser o comandante, o general. Aleluia. Eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo, porque o Senhor é Deus. Estamos vivendo dias turbulentos. Eu, nesse instante, estou assoberbada de tantos afazeres. 24 horas tem sido pouco para mim. Mas o meu melhor momento é agora, na madrugada, quando tu, Senhor, está comigo. Quando eu tenho o tempo para receber o teu abraço. Quando eu tenho tempo para sentir a tua paz, que excede todo entendimento. Que mendo esse kamanai, lekom distiriandalai, emindria samancho te cantarai, rabash te amantubias, que mindristi, comontu binganai derei, rabash, que lemancho bidistalai. Jesus, tu és fiel, Pai. O Senhor me deu visões nesses dias de que nos próximos dias até o fim de novembro, algumas coisas seriam aceleradas, surpreendendo aqueles que estavam em dúvidas, que precisariam de respostas. O Senhor fará manifestar o seu poder de maneira clara e objetiva, para que vidas sejam libertas em o nome de Jesus. Para que pessoas estejam largando no caminho aqueles que não aguentam o seu crescimento, aqueles que traíram a sua confiança em reuniões caseiras, em reuniões, em mesas de restaurantes, de bar. E ali nós fomos o motivo da conversa e da chacota. Os tempos tão difíceis. O Senhor mostrava uma roda gigante, essa roda gigante girava, quem estava embaixo ia para cima, e quem estava muito em cima ia para baixo, por conta do seu posicionamento, por conta da troca que foi feita sem a consulta do Senhor. Mas eu louvo e agradeço a Deus por tudo, porque o Senhor nos mostra, Amós 3 nos fala, que primeiro o Senhor antecipa os seus profetas. É que, infelizmente, pessoas acham que não se fazem mais profetas como antigamente. Mas existem sim. Existem aqueles que apenas passam o que o Senhor diz. Agradando ou não os seus amigos, aqueles que você intercede, aqueles que você aconselha. Mas as pessoas com dura cerviz, com soberba, arrogância, acabam dando fora em pessoas que estão com seus joelhos calejados e pretos de orar, com a sua carne à disposição do Senhor em jejum, em consagração. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viu ao Pai que não seja através do Filho. Senhor, Efésios 5 diz, portanto,
sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 8. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Pai, em o nome de Jesus, eu clamo pela tua presença. Eu clamo para que o Senhor se manifeste em poder e amor àqueles que estão trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Senhor, traz de volta, Pai. Traz de volta a consciência àqueles que perderam a sua lucidez por conta de dinheiro, por conta de fama, por conta de posição, por conta de network, por conta de aparência, por conta de julgamento, por conta de uma posição na sociedade, fazendo com que a sua fé se distanciasse de Deus. Mas eu sei que tantas pessoas especiais que o Senhor nos dá como intercessores, não porque nós pedimos, mas porque o próprio Deus colocou um anseio no coração de homens e mulheres de Deus espalhados pelo planeta. Wellington, Tiago, Gabi, Neuza, Osiel, Evangelista Mateus, Márcia. Jesus, quantas pessoas o Senhor tem concedido para nos abençoar com a doçura de uma oração feita com amor e respeito, para que grilhões sejam estourados, para que cativeiros sejam explodidos, para que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas vidas, porque quando o nosso irmão vence, quando ele recebe do alto alguma coisa, quando bens são lhe fornecidos, pessoas como esses grandes homens e mulheres de Deus se alegram, porque a alegria do nosso irmão está na nossa vitória. E quando nós não nos alegramos com a vitória e a conquista dos outros, é porque nós estamos nos distanciando de Deus, permitindo que a nossa carne esteja à disposição da vaidade, da inveja, da arrogância, da soberba. Por isso, em nome de Jesus, pelo poder que o Senhor me confere na terra, como profeta, como intercessora, como portadora da palavra, eu agora determino e declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. E que o inimigo perdedor para toda a eternidade terá que ver o quão grandioso é o nosso Deus e o quanto amor o Senhor tem pelas nossas vidas, porque Ele fará com que das mãos do ímpio seja retirado e seja trazido às mãos daqueles que têm vida no altar. E quando eu falo vida no altar, é saber que existe um Deus das quais nós devemos apenas se prostrar a Ele, porque a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. Quantas Andréias, quantas Cris, Jesus, quantas pessoas especiais têm orado. E eu sei que tem intercedido por mim. Quantas pessoas especiais têm fornecido um amor e têm se permitido ser usado pelo Senhor. Deus, eu intercedo pela vida destas pessoas, de suas empresas, de suas vidas, que se há de alguma maneira, alguma coisa que está travando a vida de cada um, se há algum projeto que não foi realizado e já devia ter respostas, eu declaro que do reino espiritual ao físico agora, nesta madrugada do dia 7 de novembro
de 2025, o Senhor fará com que as estruturas do mundo sejam feitas. E as respostas, os contratos sejam realizados e concluídos. Quantos homens, intercessores, como Adriano, como aqueles que pagam um alto preço em jejum, oração, intercedendo pela minha vida e pela vida de estranhos. Porque tem missão na terra. Ah, Jesus, conceda a bênção, Pai. Coloca, Senhor, a tua mão de poder, soberano Rei, fazendo com que portas que nem existem possam existir e ser abertas. Porque eu agora peço, em o nome de Jesus, que do reino espiritual ao físico seja agora materializada a vitória em saúde, em contratos, em favorecimentos. Deus, em o nome de Jesus, por todos os filhos que tenho na fé, filhos que conheço pessoalmente e filhos na fé que não conheço, mas que ganhei através da internet, por todos os meus intercessores e intercessoras, eu declaro, em nome de Jesus, que a espada desembainhada de fogo seja cortante contra todos os males, e que o Senhor esteja repreendendo todas as armadilhas e amarras, fazendo favorecer-nos em graça e poder. Pai, Fabi, pastora Fabi, que está distante de mim fisicamente, mas que eu amo, Pai, toca na saúde dela. Usa essa varoa poderosa com fogo e poder, para que ela possa testemunhar os milagres que só o Senhor pode fazer pela vida desta mulher poderosa, cheia de amor e de palavra. Pai, queremos dar testemunhos. Queremos, Senhor, falar dos nossos testemunhos por onde passarmos, incendiando assim como um fogo, o braseiro e o carvão. Deus, abençoa. Abençoa, o Senhor me mostra tantos rostos. São rostos desconhecidos, mas a cada momento o Senhor me coloca um rostinho conhecido para aclamar. Especificamente neste dia 7. O remanto. Calabia siningueneia nem assai. Abençoa as famílias, porque o inimigo perdedor para toda eternidade, solitário, não tem família e quer destruir as famílias, quer destruir a esperança, quer destruir a paz de uma família construída há tantos anos. Jesus, envergonha Satanás nesse instante, repreenda toda a separação, repreenda toda a discórdia, repreende, Deus, em nome de Jesus, todo revide, toda revanche, toda dissensão, toda dor, agora, em nome de Jesus. Pai, toca nas nossas filhas, as filhas de sangue, espirituais também, toca nelas de maneira especial a cobri-las de proteção, cobrindo seus olhos, porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, que elas tenham olhos bons, que elas sejam, Senhor, sementes nossas na terra e orgulhando ao Senhor. Que em nome de Jesus, elas saibam dizer não ao pecado, a manjares de deuses estranhos, a ofertas do mal, transvestidas de amor, de pessoas bonitas, de falas mansas, de jeitos que atraem. Mas tu és fiel, Pai. É o Senhor que faz agora, em nome de Jesus, todas as amizades podres, perversas, destruidoras, serem destruídas da tua maneira, Pai. Porque quando nós, como pais e mães, dizemos que essa amizade não presta, os nossos filhos não aceitam e acham que somos loucos. Mas quando o próprio Deus intercede por gemidos inexprimíveis de pais e mães preocupados, que oferecem a vida dos seus filhos, tão preciosos ao Senhor, é o Senhor que entra na providência e com perfeição e maestria faz com que amizades sejam terminadas, porque o Senhor conhece e vê a intenção do coração de cada um. Pai, nos blinda, nos guarda, nos conceda a chuva serôdia,
Nos coloca, Pai, um tempo de calmaria. Nos coloca, Pai, tempos de alegria, realizações. Traga, Senhor, clientes. Traga, Senhor, portas de emprego. Traga contratos novos. Traga novos produtos. Traga, Senhor, novas empresas. Traga, Senhor, o teu melhor, soberano Rei, eterno Pai, para nos dar suprimentos, porque tu sabes do que necessitamos. Remantobi, Kiminti desiri andaramancho, Hamacha, Siri, Gandai. Pai, meus irmãos de sangue, André, Márcia, Reba Shuriandaste Cantanai. Existem coisas que foram travadas, Rabashuriane Hassi, Kemendelai Derei. Mas o Senhor Deus é o Deus do destravar. Tu és o Deus do destravar. Tu és o Pai que sabe a intenção de cada coração, a perversidade daqueles que se valem da bondade de corações, que gostam de lançar sementes boas. Deus, em nome de Jesus, eu sei que no mundo cada país está num horário, mas tu és o dono do planeta. És o Senhor que agora está de madrugada, em outros países já está de dia. Deus, traga as operações favorecedoras aos teus filhos. Márcia, André, Reacho e Andastiria. Em nome de Jesus, recebam as suas bênçãos, porque este final de ano, remancho, calabaturi andarai, endesiria, Pai, levantarai, derei, abençoa eles, Pai. Toque em todos os papéis, todos os planos e projetos, todos os sonhos secretos que só o Senhor sabe. Realiza os anseios do coração dos seus filhos e os mantenham na força da tua palavra, para quando no muito chegar, não se desviem dos seus caminhos. Cuida das crianças, cuida daqueles que os maus querem tirar a inocência. Cubra e dê a todos nós, contra os inimigos, uma unção de invisibilidade para que eles nos vejam, mas não nos enxerguem. Abençoa aqueles que têm pais e mães. O meu está no céu e a minha mãe está na terra. Ainda tenho o privilégio de ter uma mãe de coração. Pai, abençoa, Senhor, os nossos pais, sogros e sogras, porque eles são os amores das nossas vidas que nos geraram vida. Jesus, conceda dias de alívio, dias de alegria, dias que eles possam sorrir e agradecer as boas novas, as alegrias que o Senhor tem a conceder, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa os nossos pais, abençoa, Pai, de maneira poderosa, porque aquele que honra o seu pai e sua mãe também será honrado. Pai, abençoa com amor, com providências, com sonhos realizados, até aqueles que eles acham que já é impossível, Pai. Porque eu profetizo em o nome de Jesus, o melhor. Ai de sol, camantobi nesse, resturia, camantobi asticantarai, rish, lamancho de quindestai. Abençoa, Pai. Abençoa de maneira especial, porque o meu corpo sente a Tua presença. A cura para aqueles que receberam diagnósticos, para aqueles que procuram a cura física. Deus, manifesta em poder, em o nome de Jesus, papai. Porque nós cremos no Salvador. Porque Cristo vive e reina hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.